Maravilha? Então aqui, vamos começar a nossa aulinha de genética, aula de introdução à genética, onde o meu grande objetivo é primeiro mostrar para você que genética é fácil, né, é tranquila, e na verdade, o meu objetivo aqui é dar sentido para você com aquilo que você trabalha na genética. Né? Muitos alunos trabalham de maneira mecânica, o tal do azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, mas não sabem exatamente o que eles estão fazendo ali. E esse é o meu objetivo hoje com você, Jube-aluno e Jube-aluna. Mostrar o que você está fazendo, te dar os conceitos básicos, que vai ser a base para que você possa detonar os assuntos mais aprofundados da genética. A genética que está inserida no seu mundo, quer você queira, quer não. Quase tudo que você está fazendo ao seu redor tem genética. Né? A genética é um dos assuntos mais falados na mídia. E o Enem gosta dessa genética de introdução. O Enem não se aprofunda na genética. O Enem não chega em segunda lei de Mendel. Né? O cara está lá estudando. Estou estudando para o Enem. Já resolvi 138 exercícios segunda lei de Mendel. Não cai segunda lei. Nunca caiu segunda lei de Mendel no Enem. Então esse assunto você tem que dominar. Bom, se você acha que a genética não tem nada a ver com você, deixa eu começar esse nosso processo pedagógico contando um caos. Quero contar um caos para você. Foi um caso que aconteceu na Holanda, mas fica aqui até a minha pergunta. No final desse caos para você, a pergunta é a seguinte: o que você faria nessa situação que eu vou contar? O que você faria caso você fosse o geneticista? Caso você fosse o médico dessa moça? Essa moça é o seguinte, o nome dela, vamos dar um nome para ela. Isso aconteceu na Holanda, o nome dela é Ingrid. Tá? Vamos dar esse nome aí para ela. Não sei se Ingrid é um nome holandês, mas é esse nome que ela vai ter. A Ingrid, ela queria ter filho. Até aí tudo bem, quer ter filho, vai lá, faz um amor, tem filho. Só que tinha um problema. O pai da Ingrid, ele tinha hemofilia. Então o pai da Ingrid, ele tinha hemofilia. E a Ingrid, ela recebeu esse gene do pai dela. A hemofilia é uma doença genética, onde a pessoa tem problemas na coagulação sanguínea, e é um gene recessivo que fica nos cromossomos sexuais, no cromossomo sexual X. Como a Ingrid recebeu um X da sua mãe e um X do seu pai, o X que ela recebeu do pai dela veio com o gene da hemofilia. Ela não tinha hemofilia. Porque a hemofilia nas mulheres, para se expressar, ela tem que aparecer em dose dupla. O gene tem que estar em dose dupla. E só apareceu um gene. Então ela era portadora do gene para hemofilia, mas ela não tinha a doença. Só que o problema da Ingrid era o seguinte: se ela tivesse um filho menino, ela ia passar um X para esse filho. E o pai iria passar o cromossomo Y sexual. Se o filho da Ingrid recebesse o X que veio do pai dela, ele teria hemofilia. Se recebesse o X que ela recebeu da mãe dela, que é um X legal, é um X bom, é um X saudável, não ia acontecer nada. Só que existia o risco do filho dela nascer com hemofilia. Aí ela foi no médico: ai, doutor, quero ter filho, mas o meu pai tem hemofilia. E aí, como é que faz? O doutor falou: vamos lá, porque na Holanda o aborto é legalizado. Então, o que eles falaram? Vai, tenta o teu filho, com 4 a 8 semanas da sua gravidez, nós vamos fazer um teste de DNA do seu filho, né, que retira as células que estão lá no útero materno e consegue o DNA do bebê, e a gente consegue identificar se esse gene da hemofilia está nele. Então a Ingrid foi, fez um amor, engravidou, e lá para a 8ª semana, ela fez o teste. Foi lá, tiraram as células do bebê que estavam lá dentro do útero, lá na placenta, tiraram, fizeram o teste, e olha só que bacana. Descobriram que o bebê não tinha recebido o gene da hemofilia. Não recebeu. Oh, Jesus, demais! Só que nesses testes também descobriram uma coisa. O pai da Ingrid, que tinha hemofilia, não era o pai
biológico dela. E ela não sabia. Olha a genética botando treta nas famílias. E aí, fazer o quê? Conta pra ela a notícia boa, ó, o seu filho não recebeu esse gene, mas o seu pai não é seu pai. Ou deixa essa informação de lado. São questões éticas que os geneticistas passam todos os dias. O que você faria nesse caso? E tem mais. Vou te contar mais uma coisinha. Tem mais uma treta. Chamaram a mãe dela para conversar, ó, ele não é o pai biológico, não sei o quê, pau. E a mãe, claro, ela falou, eu sei disso, mas eu gostaria que vocês não contassem isso para ela, porque na verdade ela é filha do meu amante. Olha a treta de novela das 8, agora das 9, treta de novela das 9. Olha só, e aí, se você fosse geneticista, que estivesse fazendo o aconselhamento genético dessa família, você contaria? Chamaria, ei Ingrid, senta aí. Boa notícia é o seguinte, seu filho não é hemofílico. Seu filho não tem o gene. Ai, obrigado, doutor. Mas sua mãe é uma piranha. Sua mãe é uma piranha. Você tá vendo? Então são casos aí, nós vamos discutir ao longo dessa nossa aula, vários casos que são diretamente ligados à genética, e às vezes você não sabe. Um testezinho de paternidade, isso é genética pura. Né? Falou de transgênico, que é genética. A biotecnologia está ligada diretamente à genética. Então tem muita coisa legal na sua vida que faz parte da genética e você não sabe disso. E me dói o coração quando algum aluno fala que acha genética chato, porque genética, assim como a biologia, é um tesão. Lembrando que eu vou parando a aula e lendo o comentário de vocês, as perguntas, né? E no final, sorteio aí de bolsas para o Biologia Total, para você fazer o intensivo Enem. Tudo isso no final da aula, porque agora é foco total na aula. Vem com o Jubilu, que agora a coisa vai começar. E eu quero começar o processo pedagógico com essa foto aqui. Eu quero mostrar essa imagem para você e nós vamos trabalhar com ela a partir de agora. Já deixa eu jogar aqui uma canetinha vermelha para a gente poder trabalhar com isso aqui numa boa. Primeiramente, eu queria que você entendesse o conceito DNA, gene, cromossomo. Porque muitas vezes o aluno já fica perdido aqui. Lembrando que você, se você que está assistindo essa aula agora é um ser humano, a maioria de vocês tem 46 cromossomos. Aqui, ó, 46 cromossomos. Onde 23 cromossomos você recebeu do seu pai. Seu pai te mandou metade dos cromossomos dele. E os outros 23 você recebeu da sua mãe. Então 23 veio do pai, 23 veio da mãe. Esses 23 cromossomos vieram nos gametas, esses gametas se uniram, formaram um zigoto, que começou a fazer sucessivas mitoses e formou todas as células que você tem no seu corpo hoje. Tá? Elas têm, cada uma vai ter os seus 46 cromossomos. O que o aluno muitas vezes tem problema em entender é que cada cromossomo que você tem aí, dentro de cada uma das tuas células, eles são feitos de DNA. Eles são feitos de DNA. Ou seja, o que forma o cromossomo é o DNA. O cromossomo é o DNA espiralizado. Ou seja, quando o DNA decide se enrolar, ele forma os seus 46 cromossomos. 23 da mãe, 23 do pai. E principalmente, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Porque no DNA existem vários pedaços que nós chamamos de genes. E é isso aqui que você tem que tomar cuidado para o Enem. O DNA é composto por milhares de genes. E esses genes, eles são responsáveis pela sua característica. Então, vamos botar aqui, ó. Pela sua
por várias das suas características. Por exemplo, o tamanho do seu nariz. Existe um gene em todos os seus DNAs que você tem aí nos seus cromossomos. Existem genes que fazem isso aí para você. Agora, geralmente você, Jubelon, você guarda que os genes são responsáveis pelas minhas características. Mas o Enem, nesse ponto da genética, ele se aprofunda. Ele fala, ei, vem em mim aqui. É o Enem falando, vem em mim. Vem em mim, aluno. Como é que o gene consegue te dar uma determinada característica? Como é que esse pedaço do DNA, porque gene é isso, um pedaço do DNA responsável por uma característica sua. Vamos guardar dessa maneira. Depois a gente vai se aprofundando. Mas gene é um pedaço do seu DNA responsável por uma característica sua. Tranquilo? Como é que esse gene consegue, por exemplo, definir a cor do teu olho? É verdade, Júlio. Como é que um pedaço de gene define uma característica minha? Jubão vai te falar. Na verdade, aqui, nesse gene, existe uma informação para a produção de uma proteína. Ou seja, no gene existe a informação para a fabricação de uma proteína. E é essa proteína que vai te dar uma determinada característica. Isso você tem que guardar, porque em toda a prova do Enem, ele pergunta para ti, de alguma maneira, ele quer saber se o aluno sabe o que é gene e como esse gene atua para definir uma característica. Como é que ele atua? Ele tem informação para a fabricação de proteínas. E são essas proteínas que vão te dar determinadas características. Maravilha? Então o aluno pensa que ele tem uma fita gigantesca de DNA dentro de cada núcleo da sua célula. Mas na verdade você tem 46 fitas de DNA contendo milhares de genes, onde 23 dessas fitas vieram da tua mãe e 23 vieram do teu pai. Essas fitas de DNA que estão em todas as suas células, quando elas se espiralizam, elas viram cromossomo. Elas viram cromossomo. Tem segredo? Esse é o primeiro pedaço da aula. Você diferenciar gene, DNA e cromossomo. Acredito que agora você consiga fazer isso. Se você manja disso, a gente vai começar a conversar, vamos se aprofundar um pouco mais nas questões genéticas. Lembrando que o meu objetivo aqui é que você entenda o que é azinho, por que você tem que cruzar eles, de onde eles estão vindo, para que a genética clareie na sua mente. E aí a gente finaliza com 2 exercícios na Gagema para que você entenda o processo pedagógico. Mas antes da gente entrar nessa segunda parte da aula, bora falar com a galera, né? Bruno Souza perguntou qual é a diferença entre nucleotídeo e gene. Vamos voltar aqui então para o processo pedagógico. O Brunão perguntou, Brunão é o cara, Brunão perguntou, então a gente vai detonar isso daqui. Brunão, você lembra que eu falei que isso aqui é um gene? Né? Eu te falei que isso aqui é um gene. O que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos são essas letras que você está vendo aqui. Essas letras aqui são as bases nitrogenadas que fazem parte de um nucleotídeo. Então, cada letrinha que você está vendo aqui, Bruno, é um nucleotídeo. Então, nós podemos dizer que um gene é formado por vários nucleotídeos, assim como o DNA é formado por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são os tijolinhos do DNA. Bom, agora, você entendeu a primeira parte da aula? Vamos para a segunda parte da aula. Agora eu quero que você entenda alguns conceitos. Primeiramente, eu quero que você entenda esse desenho que está aparecendo aqui. Isso aqui que você está vendo são cromossomos que estão formando pares.
Esse cromossomo aqui, você lembra que você recebeu 23 do teu pai e 23 da tua mãe. Esses cromossomos, eles pareiam. O cromossomo 1 que veio do teu pai pareia com o cromossomo 1 que veio da tua mãe. O cromossomo 2 que veio do teu pai pareia com o 2 da tua mãe. Então vamos supor que esse cromossomo, que é esse pauzinho amarelo, isso é um cromossomo formado de DNA, tá? Tem vários genes aqui. Esse aqui você recebeu do seu pai. Vou botar um P de pai. E esse daqui você recebeu da sua mãe. Cromossomos que formam pares e mais, que têm o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero. O centrômero é essa constrição que você está vendo aqui, ó. Então, cromossomos que têm, olha só, mesmo tamanho, pareiam e mesma posição do centrômero, são chamados de cromossomos, olha o nome aqui, ó. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos são cromossomos, basicamente, guarde isso, se você viajou na Mangaba, guarde que cromossomos homólogos são cromossomos que formam pares, que estão pareados. O 1 do teu pai, que você recebeu do teu pai, pareia com o 1 da sua mãe. Não acontece assim, o cromossomo 1 do seu pai pareia com o 3 da sua mãe. Com o cromossomo 3, não. É 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, até o 23. Eles vão formar 23 pares. Tudo bem? Esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Bom, esses cromossomos aqui, eles têm milhares de genes aqui. Tem gene para tudo. E aí uma informação que eu gostaria de te dar que é a seguinte. Aqui, ó, foi selecionado um gene, tá? Aqui esse quadradinho amarelo. Então aqui nós temos um gene aqui no quadradinho amarelo e aqui outro. Esses genes aqui que estão ocupando, escuta, que estão ocupando a mesma posição nos cromossomos homólogos, ó, isso aqui são cromossomos homólogos, tá? Isso aqui são cromossomos homólogos. Genes que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos, nós chamamos de genes alelos. Então, aqui nós temos, ó, os genes alelos. Ai, Bilu, repete. Genes que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos são chamados de genes alelos. Tranquilo? São chamados de genes alelos. Tranquilo, Bilu. Estou entendendo o processo pedagógico. Agora, gostaria de abrir aqui nesse momento um momento Philosophies of Life. Momento Philosophies of Life. E o momento Philosophies of Life é a seguinte. Se esse gene aqui, que você recebeu nesse cromossomo do seu pai, é responsável pelo tamanho do seu nariz, esse gene do lado, que está no cromossomo que você recebeu da sua mãe, também é responsável pelo tamanho do seu nariz? Ou ele é responsável, por exemplo, pelo tamanho dos seus dedos? E aí? Bilu, óbvio que eles vão atuar no mesmo caráter. Ou seja, se esse cara define o tamanho do seu nariz, esse gene do lado dele também vai definir o tamanho do seu nariz. Aqui, ó, vamos botar aqui, ó, mais um gene alelo. Aqui, ó, nesse mesmo cromossomo tem outro gene alelo. Se esse gene alelo aqui é responsável pelo teu tipo de cabelo, o de baixo também vai ser responsável pelo teu tipo de cabelo. Isso nós chamamos de genes alelos. Eles são genes que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos e também trabalham no mesmo caráter. Os dois vão trabalhar no teu tipo de cabelo, os dois vão trabalhar no tamanho do seu nariz, certo? E aí fica fácil de você entender.
Agora, esses genes alelos, para você trabalhar com eles, nós usamos letras na genética. Então, por exemplo, para representar esse gene alelo aqui, eu vou usar um A maiúsculo. Eu vou usar um Azão. Esse gene Azão, por exemplo, ele define que o tamanho do seu nariz é grande. Hoje eu tô meio que tamanho de nariz. Que o tamanho do seu nariz é grande. Beleza? Se o gene alelo do lado dele também definir que o gene do teu nariz é grande, eu boto a mesma letra para ele. Eu boto também um Azão. Porque, Jubilu, ele pode definir outra coisa? Sim, o do lado pode definir que o seu gene, que o seu nariz é pequeno. Mas aqui os dois são iguais. Ou seja, o gene que você recebeu do seu pai e o outro que você recebeu da sua mãe, ambos vão trabalhar com nariz grande. Casa caiu pro teu lado, vai sofrer bullying, vai ser destruído, vai crescer um adulto problemático. Quando os genes alelos são iguais, eu digo que o indivíduo, para essa característica aqui, ele é homozigoto. Ele é homozigoto. Agora, muitas vezes o vestibular quer dar pegadinha. Ele pode dizer lá no enunciado do problema, o cara é homozigoto. Se o cara é homozigoto, você já, os dois genes alelos são iguais. Ou seja, o gene que eu recebi do meu pai e o gene que eu recebi da minha mãe são os mesmos. Eles vão trabalhar na mesma característica. Olho castanho, olho azul, nariz grande, nariz pequeno, cabelo encaracolado, homozigoto. Só que às vezes o problema, para ver se você manja dos Paranauê, ele pode botar a palavra puro no exercício. Ei! Se ele colocar a palavra puro, ele está dizendo que os caras são homozigotos. Então, homozigotos é quando os genes alelos são iguais. Agora, pode acontecer dos genes alelos serem diferentes. Ou seja, o que veio do seu pai não é igual ao da sua mãe. Voltamos a falar de nariz. Vamos falar de nariz, né? Nariz tem meleca, então é legal. Por exemplo, esse cara aqui que você recebeu do seu pai, esse cromossomo aqui que você recebeu do seu pai, esse cara aqui, ele é para nariz grande. Então eu botei aqui, nariz grande. Beleza? E o que você recebeu da sua mãe, a mãe sempre gente boa, te mandou o alelo, nariz pequeno. Então, óbvio que aí eu não vou representar com Azão também. Eu boto aqui um A minúsculo. Repare aqui que os genes alelos, eles estão trabalhando no mesmo caráter, tamanho de nariz. Mas um alelo é nariz grande e o outro alelo é nariz pequeno. E aí vem a definição. Quando os genes alelos, para uma determinada característica, são diferentes, eu digo que o cara é heterozigoto. O cara é heterozigoto. Genes alelos diferentes. Só que, claro, tem pegadinha do malandro. Quanto mais escroto o vestibular, ele pode fazer isso. Não, na verdade, vestibulares até conceituados não trabalham, por exemplo, uma Unicamp, uma segunda fase de FUVEST. Ele pode não botar heterozigoto. Ele pode botar a palavra híbrido. Ele pode botar a palavra híbrido. Híbrido é a mesma coisa que heterozigoto. Então, ó, segunda partezinha da nossa aula. Se os genes alelos, por uma determinada característica, você recebeu os mesmos do seu pai e da sua mãe, você é homozigoto para essa característica. Se o seu pai mandou um, sua mãe mandou um diferente, você é heterozigoto. Homozigoto pode ser chamado de puro, heterozigoto pode ser chamado de híbrido. A biologia, a vida, ela procura sempre gerar indivíduos híbridos, indivíduos misturados.
Indivíduos com vários genes diferentes. Não tudo igual. Por quê? Isso nós chamamos de variabilidade genética. Então, quanto mais vira-lata você for, melhor. Quanto mais mistura, quanto mais genes alelos diferentes um do outro, melhor. Porque você está mais preparado para as mudanças ambientais. Posso te contar Visualize esse processo, você vai entender por que a biologia busca essa variedade de genes. E isso é uma das razões para você não se apaixonar, por exemplo, pelo seu irmão. Né? Achar o seu irmão fedorento. Por quê? Porque os seus genes são muito parecidos. Não tem essa variedade. E a biologia busca essa mistura. Busca que indivíduos que tenham cargas genéticas distintas, bem diferentes, se aproximem, porque quanto mais diferentes esses genes forem um do outro, né, não for tudo homozigoto, tudo azão, melhor, mais saudável esse cara vai ser. Isso é o que, quando você encontra pessoas assim, você chama de química. Ai, nossa, o Jorginho, meu Deus, o Jorginho é muito... Doeu o Jorginho, nossa, pega fogo. É muita química. Essa química é a biologia. É a biologia percebendo que vocês têm carga genética diferente, fazendo com que vocês sejam atraídos um pelo outro. E como isso acontece? Através dos feromônios. O cheiro do seu namorado, o cheiro da sua namorada, te agrada, mas pode não agradar a outra pessoa. É através desse cheiro, desse feromônio, e não é cheiro de perfume, não. Porque às vezes, vai dizer, você gatinha manhosa, esperta que é, às vezes você era apaixonada pelo seu namoradinho, pá, adorava o cheiro dele, é perfume dele, caiaque, ele usa caiaque, caiaque é muito cheiroso. Aí terminou, o cara deu um pé na bunda. Aí você teve que arrumar outro namorado. Aquele namoradinho meio assim, eu gosto, né? Já não tem aquela química, não é o Jorginho. Não era o Jorginho que usava caiaque. Aí você, malandra, você dá caiaque pra ele, pro teu novo namorado. Aí ele bota, não fica igual. Fica aquele caiaque meio furado, meio que vai afundar, não fica bacana. Por quê? Porque o que atrai mesmo é a caatinga, é o feromônio. E quanto mais o cheiro da pessoa te atrai, é a biologia te dizendo, vai, faça filhos com esse indivíduo, claro, depois de se formar, depois de estar estabelecido economicamente, para ter filhos e criar eles decentemente, né? Faça filhos porque esses filhos vão ter variabilidade genética. Bom, se você entendeu o conceito de homozigoto e heterozigoto, nós vamos passar agora para o próximo conceito, né? A terceira parte da nossa aula, que é a parte mais bacana, mais interessante. Vamos para ela agora. Você percebeu que dos 46 cromossomos que você tem, que você recebeu do seu pai e da sua mãe, 23 de um e os 23 do outro, que deu 46, eles têm milhares de genes. E esses genes, cada um desses genes que formam pares, eles vão definir as suas características. Isso eu quero que tenha ficado claro para você. Ficou claro, né? Não, ficou claro, beleza. Tá, beleza, ficou claro. Beleza. O conjunto de genes que você tem, todos eles, nós vamos chamar, eu vou botar aqui até em sua homenagem, vou botar um vermelhinho agora, vou botar um vermelhinho, nós vamos chamar de genótipo, tá? Então, genótipo é o conjunto de genes que você tem. Ou seja, quando o cara falar de genótipo no exercício de genética, ele vai estar falando de genes. E aí ele quer que você trabalhe com os famosos azão, 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 azinho. É disso aqui que ele está falando. Porque muitas vezes o exercício pergunta assim, qual é a probabilidade genotípica e qual é a probabilidade fenotípica? E o aluno confunde. E quando é que ele confunde? Quando o exercício pergunta de genótipo e ele resolve o exercício falando de fenótipo.
Põe, nhoi, nhoi, nhoi. Errou. Errou, dançou. Dançou na Pindamonhangaba. Então você tem que ficar sempre muito atento com isso no enunciado. Quando fala em genótipo, tá falando do seu gênero. Tá falando disso aqui, ó. Falando do azão com o azão. Tá falando aqui, ó, do azão com o azinho. É isso aqui que você vai trabalhar. Esse conjunto de genes, eles serão responsáveis pelas suas características, pela expressão das suas características. E essas características nós iremos chamar, vou botar em pretinho aqui, pretinho, nós iremos chamar de, vou botar aqui que tem um branquinho, ó, de fenótipo. Beleza? Então nós iremos chamar de fenótipo. Fenótipos são as suas características, que são expressas pelo seu genótipo. O genótipo determina o seu fenótipo. Só que, toma cuidado. Toma cuidado. Aí, por que, Bilu? Toma cuidado. Porque o fenótipo, ele depende dos seus genes, ele depende do seu genótipo, mas ele também depende, vou botar aqui bagunçadão mesmo, ele depende do meio ambiente em que você está inserido. O que eu quero te dizer, Jube aluno e Jube aluna, é que as suas características dependem do ambiente em que você está vivendo. E não apenas dos teus genes. Existe um livro chamado A Culpa é da Genética. A gente tende a culpar a genética. Ah, isso é por causa da genética. Mas observou-se que o ambiente em que você está inserido, ele vai também atuar nas expressões dos seus genes. Em determinado ambiente, um gene vai trabalhar e mandar fazer uma proteína, e em um outro ambiente ele não vai funcionar. Uma ligação e desliga e liga genes. Liga e desliga. Nesse ambiente ele liga, funciona, faz uma proteína, dá uma característica. Nesse aqui ele desliga. Tanto é que a maior parte dos tipos de câncer que nós temos, eles não são genéticos. Eles são influenciados pelo ambiente, pelo contexto que você está vivendo. Quando a gente fala de ambiente, você imagina uma floresta. Mas não, o ambiente é você aí, sentado agora, né, com o cotovelo esquerdo em cima da mesa. Esse ambiente, ele está determinando o que você come, a hora que você dorme, o ar que você respira, está determinando quais genes vão funcionar e quais não. E isso vai influenciar as suas características. Por exemplo, vocês já ouviram falar de dois caras chamados de Watson e Crick? Já ouviram falar desses caras? São dois cientistas, Watson e Crick. Não é super-herói, não. Esses dois cientistas, eles descobriram a estrutura do DNA. Eles não descobriram o DNA. Eles descobriram a estrutura do DNA, dupla hélice. E há uns 4 anos atrás, eles ganharam o prêmio Nobel por isso, bababá, todas as honras que a ciência pode dar. Mas alguns anos atrás, um deles, né, se eu não me engano foi o Crick, deu uma entrevista falando o seguinte. Olha o que eles falaram. A África não tem futuro no seu desenvolvimento. Ele falou isso há 4 anos atrás. Não foi no século retrasado. Com a cabeça do retardado. Ele diz o seguinte. A África não vai para frente porque ela é composta basicamente por negros. E os negros são menos inteligentes que os brancos. O cara falou isso. O cara falou isso. E por conta dessa declaração, já está velho, está esclerosado, por conta dessa declaração ele foi demitido da universidade que ele trabalhava. Demitido. E aí o Jubilu entra para te explicar. Inteligência é genético? Primeira pergunta que a gente bota aqui. Inteligência é genético? É genético. Meu Deus, Jubilu, vou matar minha mãe e meu pai. Calma. É genético.
tem influência genética. Mas não tem nada a ver com cor de pele. Se fosse assim, não teríamos um negro governando a nação mais poderosa do mundo, né? Não teríamos o Obama. O Obama é inteligentíssimo. Então o cara foi muito infeliz no seu comentário. Agora, é genético. Você pode receber genes da inteligência, como você pode receber poucos genes. É uma herança, inclusive, quantitativa. São vários genes que vão definir os teus processos cognitivos. Agora, vamos lá. Você recebeu todos os genes da inteligência. Todos. Teu pai e tua mãe mandaram tudo. Tudo grandão, genizão. Você recebeu genes para soltar raio laser pelos olhos. Recebeu genes para soltar raio laser pelos olhos. Para fazer cálculos matemáticos complexos com 4 meses de vida. Só que você nasceu, a sua alimentação, você comeu mal, foi mal alimentado, a tua mãe não te deu leite não te deu para mamar, te encheu de leite ninho, né? E nós temos um problema com o leite ninho, que as populações mais carentes, não sei se vocês sabem disso, mas vou falar, muitas crianças morrem de desnutrição, inclusive isso acontece no Brasil, por conta do leite em pó. Por quê? Porque a mãe deixa de amamentar o bebê, pega o leite em pó, só que bota 1 litro de água na mamadeira e 1 colher de chá de leite em pó e dá aquilo para a criança. E aí a criança fica subnutrida e muitas vezes morre por conta disso. Então você, foi subnutrido, teu pai batia com a enxada na tua cabeça, tua mãe te dava crack quando você tinha 1 ano de idade. O ambiente está terrível. Ou seja, esses genes que você recebeu da inteligência não estão num ambiente propício a serem ativos, a você aproveitar o máximo da sua capacidade cognitiva. E é claro que você, no futuro, vai ter problemas de aprendizagem. Comeu mal, foi maltratado, né? Morou em lugar ruim, pegou um monte de pereba quando era pequeno. Casa caiu. Agora, você recebeu poucos genes para inteligência. Mas você, 1 ano de idade, começou a aulinha de piano. 2 anos, tua mãe te colocou no russo. Fala russo. Russo e francês já. Aulinha de russo e francês. Cheio daqueles joguinhos educativos. Só comendo banana amassada com aveia, mingau, farinha láctea, maçãzinha, fruta, suco, salada, comendo todas as saladas, comendo uma floresta na hora do almoço. Cara, você está dando nutrientes, você está dando todo o ambiente para que esses genes funcionem de uma maneira correta. E essa pessoa vai aproveitar mais a sua capacidade cognitiva, mesmo que a genética não seja tão boa. Ou seja, a culpa não é da genética. Você não pode dizer, por exemplo, que tem dificuldade, são os meus genes. Não, é o ambiente em que você está inserido. Ele tem uma grande influência nas suas características. Então, o fenótipo são as tuas características, certo? São as suas características, e essas características, elas têm uma influência genética do seu genótipo, mas também tem uma influência ambiental. Quer ver só? Deixa eu te mostrar outros exemplos aqui de fenótipo. Vamos ver outros exemplos aqui de fenótipo. Olha só que bacana, ó. Vamos botar aqui o processo pedagógico aqui, ó. Ó, um exemplo, cor de olho. Isso é fenótipo, tá? Isso é fenótipo. Outro exemplo aqui, ó, altura. Altura é também fenótipo. Olha só que legal esse caos. Não sei se vocês querem ouvir, mas vou contar mais um caos para vocês. Daqui a pouco faço interação com as pessoas, respondendo, tirando dúvidas. Já estou finalizando esse processo pedagógico. Já deu até a nossa 1 horinha aqui de aula e eu me empolguei e nem vi o tempo passar. Mas olha só que interessante. Fizeram muitos estudos com gêmeos idênticos, né? E fizeram estudos de gêmeos idênticos que foram separados no nascimento e depois de 20, 25 anos, eles pegavam esses gêmeos de novo e comparavam os seus traços físicos. E, por exemplo, tem um estudo que eu li há um tempo atrás, em que eles pegaram 2 gêmeos idênticos, que um foi criado no Canadá e o outro foi criado na África, na África Central ali. E aí eles juntaram os 2. E quando eles olharam
Até a cor de pele deles era diferente. Claro que um não era negro e o outro branco. Mas a altura deles era diferente. Embora eles tivessem os mesmos genes. A altura era diferente. O do Canadá era mais alto que o africano. O africano tinha a pele mais escura por conta da maior incidência de raios, de raios solares na região que ele vivia. Né? O peso era diferente. Inclusive, você olhava, botava os dois um do lado do outro, você nem dizia que eles eram gêmeos idênticos. Tamanha diferença entre eles. Mostrando mais uma vez que o ambiente é muito importante para a determinação do fenótipo. Ai, bicho, você fala demais disso, né? Nós temos aqui, olha que gatinha manhosa que eu botei aqui para vocês. Cor do cabelo, tipo do cabelo, tudo isso é fenótipo, ó. Cor da pele também é fenótipo, né? A questão que as pessoas falam assim, o que define raças? Nós não temos raças nos seres humanos. Não existe isso, né? É tudo a mesma espécie. Todos se cruzam, geram descendentes férteis. Então não existe essa questão de raça. Isso foi abolido da biologia. Não existe a raça negra, a raça branca. Isso é um conceito do século retrasado, que foi abolido da biologia e não existe isso. Por isso que eu vejo algumas perguntas falando de raça. Não existe mais isso. Somos todos iguais. Tá? Isso que tem que ficar bem claro para a gente. Embora nós tenhamos um processo histórico que tente provar que isso não é verdade, somos todos iguais. Na biologia, somos todos iguais. Temos nossos genes, nos cruzamos, geramos descendentes férteis. Então, não tem essa palhaçada de raça. Isso não existe mais para a biologia. Claro que se você pegar um livro na década de 70, ele vai falar de raça, pá. Os livros modernos agora não falam mais sobre isso. Maravilha? Bom, se você entendeu o conceito de genótipo e fenótipo, homozigoto e heterozigoto, nós entramos agora nessa reta final da nossa aula. A reta final da nossa aula. Bota um Paranauê aqui, bota um Paranauê, que é a questão do gene dominante e do gene recessivo. Qual é o conceito que define um gene dominante e um gene recessivo? Bom, o gene dominante na genética, nós vamos representar... Bilu, tô aprendendo ainda. Nós vamos representar por uma letra maiúscula. Então pode ser assim, ó, Azão, Bzão, Czão, Dzão, tá? Isso está representando um gene dominante. A definição de gene dominante é a seguinte: gene dominante é aquele que se expressa em homozigose e também se expressa em heterozigose. Gene recessivo é aquele gene que só se expressa em homozigose. Nossa, Jubão, viajei agora no processo pedagógico. Não viajou? Porque agora eu vou te mostrar como é que funciona isso. Genes recessivos, nós representamos na biologia por letras minúsculas. Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, tá? Dominante, letras maiúsculas. Você entendeu. Agora, esse cara aqui, por exemplo, é Azão. Como é que você chama esse cara se ele tiver o genótipo Azão? Ele é homozigoto dominante. Porque os seus genes alelos são iguais. Então ele é homozigoto. Letras maiúsculas, ele é dominante. Agora, eu posso botar aqui, ó, Azão, Azinho. Nesse caso, o cara, ele é heterozigoto. Ele tem genes alelos diferentes. Mas o que se expressa nessa heterozigose, que no caso é esse cara aqui, ele é o dominante. Então por isso que se diz que o gene dominante, ele se expressa em homozigose? Claro, todo gene vai se expressar em homozigose. Mas ele também se expressa em heterozigose. E o gene recessivo, olha aqui tem um gene recessivo. Ele não vai se expressar quando tem um dominante do lado dele. Ele cagalha na baga. Ele vê o dominante e fala, ai, dominante tá aí, eu vou ficar quietinho. Então se você recebeu aqui nariz grande e nariz pequeno, é o grandão, é o dominante que vai se expressar. Seu nariz vai ser grande, mesmo tendo aí o gene para nariz pequeno. Só um exemplo, é claro que não funciona dessa maneira.
Esse gene Azinho, de nariz pequeno, ele só vai se expressar em dose dupla. Ele só vai se expressar em homozigose. Ou seja, só quando o indivíduo for Azinho, Azinho. Beleza? Essa é a definição. Então você vai receber 2 genes alelos, um vai ser dominante e o outro recessivo. Aí o cara é heterozigoto, certo? Se receber 2 dominantes, homozigoto dominante. Se você receber 2 recessivos, homozigoto recessivo. Sabia que vocês têm uma dúvida? Vamos ver algumas características dominantes e algumas características recessivas para você entender isso melhor. Uma característica dominante que cai bastante nos vestibulares é a polidactilia. Polidactilia, ela é representada por um gene dominante. Agora, eu lembrei o que eu ia falar um Philosophies of Life. Me lembra, depois de mostrar essas características, falar assim, Jubilo, explica o Philosophies of Life que você ia explicar. Você tinha esquecido? Lembrei agora. Mas olha só, polidactilia é a pessoa que nasce com muitos dedos, mais que 5. Né? Nós temos aqui, ó, esse aqui tem um no pé. Nasceu com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos em cada pé. Isso é dominante. Não sei se você sabe, mas ter 5 dedos é recessivo. Ou seja, para essa característica, se você, óbvio, aí na sua casa tem 5 dedos em cada um dos seus membros, você é azinho para isso. Azinho para isso. Se você olhou para a tua mão agora e percebeu que tem 58 dedos, você é ou azão ou azão-azinho. Porque ela é dominante. Ou seja, para a polidactilia se expressar no indivíduo, basta só uma cópia do gene. Porque ele é dominante. Uma cópia ele já faz o trabalho. No recessivo ele tem que receber 2 cópias do gene. É isso que eu quero que você entenda. Dominante, uma cópia só, ele apavora. Recessivo tem que obrigatoriamente ser 2 cópias. A não ser no caso das heranças sexuais, que aí a gente comenta mais pra frente. Mas por enquanto guarde isso. Dominante um só já faz o barato louco. Recessivo não, ele precisa estar em duplinha. Tem que estar sempre com um amiguinho junto, igual a ele. Senão a casa cai. Tá? Só pra você ter uma ideia, quando eu era moleque, eu era apaixonado por uma menina chamada Vanessa. Acho que eu tava na 3ª, 4ª série. Gurizão, piquitucho. Apaixonado por ela. Né? Fazia de tudo. Na festa junina, queria dançar com ela. Jubão, apaixonado, 3ª série já. Aí uma vez eu me lembro que eu mudei de lugar. Era aquelas mudanças de lugares assim. Eu fiz de tudo para sentar atrás dela. Eu sentei atrás dela. Eu chegava a me debruçar assim, ó, para sentir o cheiro do cabelo da Vanessa. Apaixonado pela Vanessa. E aí, claro, comecei a desenrolar com a Vanessa, né? Comecei um papo, né? Conquistador. Desde pequeno, Jubão já era conquistador. Bateu um papo, Vanessa, pô, você é linda, papo, sair pra jantar, tomar um vinho. Batendo papo, né? 3ª série, tinha o quê? 9 anos? 8, 9 anos. Batendo aquele papo, vamos sair, te pega em casa, pegar o carro do meu pai, papo. Sempre assim, sempre precoce. Jubilo sempre precoce. Aí a Vanessa me mostrou 2 verrugas na mão dela. 2 verrugas na mão dela. Ela, ai, tu sabia que eu nasci com 6 dedos? Aí eu, criança naquela época, não sabia nada de genética, né? Não manjava nada, nem sabia que genética era genética. Ela, mentira, essa é verruga. Você não sabe mentirosa, não. Isso aqui eram meus dedos. Ela é verruga. Assim, duvida? Então tá. No dia seguinte, ela me trouxe os 2 dedos que tiraram numa cirurgia, no formol. Ela chegou, olha meus dedos aqui, tirou o potinho com formol e tinha 2 dedinhos de bebê lá dentro. Eram os dedinhos que tinham tirado, porque ela tinha polidactilia, tiraram e botaram no formol, ela guardou de recordação e levou para o nosso jantar romântico. Eu lembro que eu fiquei apavorado, falei para minha mãe foi no colégio, reclamar que a menina ficava me assustando, né? Fiquei apavorado com ela. Vanessa tinha polidactilia. A Vanessa tinha gene dominante para essa característica. E aí vem o Philosophies of Life que eu queria te dizer. Para ter 5 dedos, você é recessivo, você é azinho. Para essa característica, você é recessivo. E a maior parte da nossa população tem 5 dedos em cada um dos membros.
Então, a maior parte das pessoas, para a quantidade de dedos nas mãos, ela é recessiva. Ela é azinho. Tá, Bilu, mas por que tu tá falando disso? Eu tô falando disso porque muitas vezes o aluno pensa que só porque uma característica ela é em grande quantidade numa população, que ela é dominante. E nem sempre é assim, isso é mentira. Não é porque ela é a mais presente que ela é determinada por um gene dominante. E eu estou te dando um exemplo agora, que é a quantidade de dedos nas mãos. A maior parte da população tem 5 dedos, mas é uma característica recessiva. Então nem sempre, e isso fica para a tua vida, quando você estiver velhinho, eu quero que você lembre desse momento que eu estou passando agora contigo aqui, às 8h10 da noite. Eu quero que você lembre desse momento e saiba que ter 5 dedos é recessivo. E que nem sempre uma característica, por estar em grande quantidade na população, ela necessariamente ela é dominante. Isso cai direto nas provas e vocês caem. Não vocês que são jubialunos, mas a galera cai. Aí é o que tem maior quantidade. Aí já sei, é dominante. Não caia nessa. Isso é pegadinha. Isso vai destruir o seu futuro. Vai acabar com o planeta Terra. Se você ficar com esse conceito da velha guarda aí, você não pode ter isso na sua cabeça. Então é mais um conceito que eu tiro da sua cabeça. E o outro Philosophies of Life, porque aqui é filosofia pura, é o seguinte. Não é porque eu estou usando a letra A para falar de uma característica que sempre a letra A vai ser sempre para a mesma característica. Ou seja, eu posso usar a letra A para representar genes do cromossomo de par 1, para representar genes do cromossomo de par 2. Ou seja, eu posso usar a letra A para trabalhar com a genética usando várias características diferentes. Isso quer dizer que nem uma letra, ela não vai representar sempre a mesma característica. Ela pode representar várias. A letra é só uma figuração. Na verdade, a gente trabalha com as letras para isolar uma característica. Ah, eu quero trabalhar só com cor do olho. Então, boto as letras e aí eu calculo qual é a chance disso ser mandado para os filhos, qual é a chance dos avós passarem isso para os netos, e trabalho só com essa característica. E aí eu boto letras para facilitar. É meramente ilustrativa. Porque eu vejo aluno falando, mas ele já usou A para falar disso aqui, agora ele está usando A para falar de outra coisa. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Poxa, eu faço isso toda hora. Mas seu Gilberto, não precisa ficar bravo. Não! Tomar uma água para me acalmar. Tomar uma água. Saúde. E vamos lá, continuando o processo pedagógico. E nós temos também o gene recessivo. E aí, claro, o campeão mora aqui. A característica recessiva que mais cai nas provas é o albinismo. Ou seja, o cara é azinho, e esse par de genes recessivos, ele impede que o processo bioquímico para a fabricação da melanina se complete. É um par inibidor. A gente chama isso na genética de epistasia. É um par que inibe a cascata química para a produção de melanina. Mas, Jubão, o que é melanina? Melanina é uma proteína. Melanina é uma proteína que as pessoas dizem, é responsável pela cor da pele. Tá certo. Mas a função verdadeira da melanina é proteger a nossa pele contra os raios ultravioletas do sol. Quanto mais melanina você tem, mais escura é a sua pele, mais protegido do sol você está. Você quer transparente? Você tem pouca melanina. Logo, você está menos protegido do sol. Por isso, né, a pessoa que é brancona, ela tem que ir na praia às 7 da manhã, voltar às 8, né, depois ela volta lá às 8 da noite, às 9, porque se voltar às 6 da tarde pega câncer, né? Então tem o olho azul, é um olho que tem menos melanina do que o olho castanho. O olho castanho é castanho porque ele tem mais melanina que o azul. Só isso. Só isso. E claro que as pessoas que têm olhos azuis têm que se proteger com óculos escuros no sol, porque pode dar câncer do olho. Porque é um olho menos protegido contra os raios ultravioletas do sol.
O albinismo é o famoso azinhazinho. Geralmente, quando o vestibular fala de características recessivas, vai falar de albinismo. Olha só essa foto aqui, ó. Olha só essa foto aqui. Tô me embolando aqui com o fio. Olha só essa foto. Esse moleque aqui é filho dele. É sério. Tá me zoando. Eu tô falando sério. Nossa, Bilu! Albino. Azinho. Ele é negro, mas como ele é azinho, e provavelmente foi uma mutação que ocorreu na mãe e no pai, isso é raro de acontecer, e claro que ele vive na África, e por conta disso, muita incidência de rádio ultravioleta, tem que tomar cuidado. A maior parte dos albinos nem sai durante o dia. Né? Nós temos aqui outro caso, ó, albino, aqui mais uma albina, tá? E nós temos também albinismo nos animais. Porque eu gosto também de falar de genética nos animais, não ficar falando de humano. Tem animal albino, olha só. Isso aqui é uma cascavel albina. Uma cascavel albina, azinho. Um jacaré... um jacarezinho albino. Um alce albino. Ai, que fofo! Um macaco albino. Por que é problemático eu ter filhos com minha irmã, com meu irmão? A biologia tenta reprimir isso. Geralmente você acha o seu irmão, a sua irmã fedido. Né? Você, ai, seu fedorento, sai daqui. Muitas vezes você tem o que a gente chama de nojo do teu irmão. Né? Tem nojo assim, ai, sai de perto, seu asqueroso. Isso é a biologia. É a biologia trabalhando para você, né? Imagina vocês se atraindo, um olhando pro outro, e aí, gata, na hora do feijão, hein? Vou te pegar na hora do feijão. Fica ligado no almoço que na hora do feijão você vai... Não ia dar legal. E o que acontece é o seguinte. E aí nós vamos entrar num outro tema aqui. Vamos voltar aqui, ó. Quero voltar aqui. Volta aqui. Volta. Aqui. Vamos trabalhar aqui. Vamos dar uma trabalhada. Quando a gente fala dessa questão de irmãos, nós falamos de um cara chamado de genes letais. Genes letais são aqueles genes, óbvio, que quando se expressam, geralmente causam a morte do indivíduo. Ou um problema muito sério, que incapacita o indivíduo. Eles são genes letais. E geralmente, não sempre, geralmente, os genes letais, moçada, são genes recessivos. São genes recessivos. Eu vou te falar uma coisa, não quero que você se suicide, você fique desesperado, que você faça terapia por conta dessa informação. Mas você está cheio de genes letais no seu DNA. Está cheio. Você está cheio de genes letais no seu DNA. Tá me zoando? Tô falando sério. Você está cheio de genes letais no seu DNA. Mas eu tô vivo, ó. Bilu, bilu, dele. Você está vivo porque esses genes são o quê? Recessivos. E você está vivo porque eles estão o quê? Eles estão inibidos por um gene dominante que está ao lado dele. Ó, o letal está aqui. Mas lembra o que eu disse? Gene recessivo só se expressa em dose dupla. Você só tem uma cópia desse gene. A outra cópia é um gene dominante, ó. Então por isso você está aí, galo, bonitão, né? Cabeça erguida, peito aberto, saudável, corado, cor do sol. Tá lindo, tá linda? Mas tá aqui. Você tem vários desses azinhos sendo inibidos por um azão, por um gene dominante. Você vai concordar comigo que a posição desses genes letais, ela vai variar de pessoa para pessoa. Né? Por exemplo, eu posso ter genes letais no meu cromossomo 1 e você tem genes letais no teu cromossomo 4. Então, se eu cruzo com você, falling in love again, se eu cruzo com você, esses genes letais não vão se encontrar. Agora, quando eu cruzo, parece cachorro, né? Quando eu cruzo com a minha irmã, como o nosso DNA é muito parecido, os nossos genes letais ocupam as mesmas posições.
Então, se eu tenho gene letal no cromossomo 2, a minha irmã também vai ter gene letal no cromossomo 2 dela. E aí, na hora da formação dos gametos, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses genes eles vão se encontrar. Aí vem, ó, olha a minha irmã o que ela é. A minha irmã, para uma determinada característica, ela é azão-azinho. Olha, e eu também sou azão-azinho. Olha aqui o letalzinho, ó. Estão vendo aqui o gene letal? Olha o letalzinho. Em mim, no Jube, tá inibido esse capeta, porque tem um azão do lado. Na minha irmã, o nome da minha irmã é Raquel. Na Raquel, já é casada, eu espero que o marido dela não me bata. Na Raquel também tá inibido. Quando eu e a minha irmã cruzamos, lá na hora da sessão da tarde, o pai foi viajar, a mãe não está em casa, a gente cruza. Esse meu azinho pode se encontrar com esse azinho. E aí o nosso filho, ó, azinho, azinho. Aí a casa caiu. A casa caiu. Agora, nem sempre dá problema. Né? Eu poderia cruzar com a minha irmã e mandar o azão de encontro com esse azão, e o filho seria azão-azão, não daria problema nenhum. Mas a probabilidade é maior. Ou seja, como o nosso DNA é muito parecido, você aumenta a chance dos genes letais que estavam inibidos se encontrarem. O que não acontece quando você busca pessoas que não são do teu ciclo familiar. Eu tive um caso uma vez, vou contar um caso aí para vocês visualizarem melhor. Tive um caso de um casal de primos. Não eram nem irmãos, primos. Eles casaram, né? Tem aquele papo que primo não é parente, não é bem assim. Né? Por que você vai se envolver com o teu primo? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que você quer o seu primo, a sua prima? Eu não entendo isso. 7 bilhões. Por que não pega um japonês, não pega um africano, pega o primo ou a prima? Mas beleza, é um casal de primos de primeiro grau. Eles tiveram o primeiro filho. O primeiro filho nasceu com síndrome de Down. Nasceu com síndrome de Down. Que aí não tem a ver com genes letais, tem a ver com quantidade cromossômica, mas isso aumenta a probabilidade quando são primos, tá? O primeiro nasceu com síndrome de Down. Aí beleza. Resolveram ter o segundo filho. O segundo filho também nasceu com síndrome de Down. Aí resolveram ter o terceiro filho. Não satisfeitos, e o terceiro filho também nasceu com síndrome de Down. É anencefalia, só pode. Já fez burrada em querer casar com um primo. Mais burrada ainda se arriscar com um filho. Pô, já nasceu com síndrome de Down. Vou tentar o segundo. Nasceu também. Pô. Terceiro. Pô. Isso aconteceu. Então, a jupidica de vida hoje é a seguinte. Não se relacione com seus familiares. Eu lembro, eu tinha uma prima bonitinha, eu ficava de olho nela. Né? Pô, gatinha, pá, vou casar com ela. Não. Tá cheio de gente aí no mundo. Família é família. Ah, mas é meu primo de 10º grau. Primo não. Tá? É a jupidica de vida de hoje. A jupidica de vida é a seguinte. Exercícios de genética, 50% é o enunciado. Então leia, porque tem aluno que pega o enunciado, pega aqui, ó. Lê rapidinho, já entendi, azão, faz assim. Não. Eu digo assim, a minha dica que eu dou sempre para os alunos é a seguinte: seja burro na genética. Não queira dar uma de inteligente, de mega fodástico. Seja humilde. Pegue os dados do enunciado certinho, grife o enunciado, entenda o enunciado. Porque se você não entender o enunciado, você dança.
Se você não tirar os dados do enunciado, querer fazer tudo de cabeça, você perde um detalhe. Genética é cheia de detalhezinho. E genética, ela só é difícil porque ela exige o raciocínio. Ela não é só decoreba. O aluno tem que ler o enunciado e entender o que ele está lendo ali. Perceber o que está acontecendo. Dominar o vocabulário científico. Né? Entender, saber o que é recessivo, o que é dominante. Foi isso que a gente trabalhou hoje. Então, valorize o enunciado de genética. Vamos lá. Vou te ensinar como é que se faz um exercício de genética. Já botei a canetinha aqui? Botei? Tá. Primeira coisa, para você fazer um exercício de genética, você tem que ler ele. Você tem que ler ele. Então vamos ler. Os dados a seguir relatam características fenotípicas. Então aqui, ó, características fenotípicas, tá falando o quê? Cor de olho, tudo isso, né? Cabelo, cor do fruto, cor da folha, altura da árvore, isso é fenótipo. E genotípicas, falou também, e genotípicas de frutos, de uma determinada espécie vegetal. Isso tem aí no seu material, esse exercício. Bem como o cruzamento entre os indivíduos dessa espécie. Então ele vai me dar aqui, ó, 3 dicas para eu resolver essa questãozinha de genética aqui, ó. Primeira dela, a característica cor vermelha é dominante. O que isso quer dizer, Jube aluno? Que basta uma cópia do gene para o fruto ser vermelho. E a característica cor amarela do fruto, ela é recessiva. Ou seja, para o fruto ser amarelo, o cara tem que receber dose dupla do gene. Tem que ser azinho, azinho. Só se expressa em dose dupla. Beleza. Já pegamos quem é dominante, quem é recessivo. Vamos para a dica número 2. Na geração parental. Geração parental é a primeira geração. Os filhos da primeira geração, a gente chama de geração F1. Os filhos da geração F1, a gente chama de geração F2. Sabe em qual geração os seres humanos estão? Desde do nascimento, da morte de Jesus Cristo? Desde lá do Jesus Cristo morreu. A partir daí contou-se os anos. Quantas gerações se passaram? Em que F nós estamos hoje? Em 2014. Nós estamos na F85. Mais ou menos, claro. Tem gente que é o F84, gente que é 85, gente que é 83, mas estamos na F80 e poucos, vamos botar assim. Ou seja, há 85 gerações atrás, você poderia ter falado com Jesus. Ser amigo do cara, caminhar lá pelas montanhas. Só isso. Né? Geralmente você pensa, 4 bilhões de gerações. Não, nós estamos na F85, mais ou menos, só para você entender. Na geração parental, a primeira geração, ocorreu o cruzamento entre o indivíduo homozigoto. Homozigoto significa que os genes alelos são iguais, do fruto vermelho. Ou seja, qual que é o genótipo do cara homozigoto para fruto vermelho? Fruto vermelho não é dominante? Não é dominante? Ele é homozigoto? Então são 2 genes alelos iguais? Então ele é o quê? Azão. Vou botar aqui, ó. Ele é azão, azão. Essa é a dica que ele deu. Ele vai cruzar com outro indivíduo também homozigoto, só que com fruto amarelo. Fruto amarelo não é recessivo? Fruto amarelo não é recessivo? Então, ele cruzou com um cara azinho, azinho. Jube aluno! Jube aluno! Um cara que é azão, azão e cruza com um cara azinho, azinho, eles terão 100% dos filhos azão, azinho. Ou seja, essa é a geração parental. A F1, toda ela, será 100% azão, azinho. Pô, se um é azão, azão e o outro é azinho, azinho, só dá para ser azão, azinho. Não tem como ser azão, azão. Se for azão, azão, só é filho de um.
Todos são azão azinho. Aí olha a dica que ele dá. 2 indivíduos dessa geração F1, isso é um problema muito clássico, dessa geração F1, ou seja, 2 indivíduos azão azinho, porque esse casal aqui, eles tiveram muitos filhos, tiveram 1000 filhos, todos eles azão azinho. E aí eu pergunto, se o cara é azão azinho, eles têm fruto o quê? Vermelho ou amarelo? Olha o azão aqui do dominante. Então tudo vermelho. 1000 filhos com fruto vermelho. Tava uma festa. Esses filhos de fruto vermelho foram cruzando, e ele fala bem isso. Cruza 2 indivíduos da F1. É aí que vai ficar legal. Se eu cruzar 2 indivíduos da F1, vou apagar aqui para ficar fácil. Se eu cruzar 2 indivíduos da F1, eu estarei cruzando dois indivíduos azão azinho, tá? Vou cruzar 2 indivíduos, vou cruzar um azão azinho com outro indivíduo azão azinho. Para cruzar isso é fácil. Lembre-se que esses genes aqui, cada um deles está num cromossomo. Esses cromossomos formam pares, que na hora de formar os gametas, esses pares são separados na meiose. Né? Na meiose eles são separados. Então, metade dos gametas vai receber o azão e a metade dos outros gametas vão receber o alelo azinho. Você separa, ó. Esse indivíduo aqui, 50% dos gametas dele, por causa da meiose, vão carregar o azão. E 50% vão carregar o azinho. Não tem segredo. O do lado vai acontecer a mesma coisa. Quando eles formam, na formação dos gametas, metade recebe o azão e a outra metade vai receber o azinho. E aí a gente monta um quadro, chamado de quadro de Pinet. Biguiri, 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 biguiri. E cruza esses caras agora. Você vai botar o seguinte, ó. Esse gameta aqui, ele pode se encontrar com o gameta aqui de cima. Não pode? Pode. E aí, deixa eu pegar até um vermelho aqui para deixar mais claro isso para ti. Quero que você entenda isso, porque isso é a base da sua sobrevivência. Ó, esse cara aqui, esse gameta pode se encontrar com esse. Se esses dois gametas se encontrarem, o cara vai ser o quê? Azão, azão. Qual é a cor do fruto aqui? Vai ser com fruto vermelho. Agora, esse cara aqui, esse gameta, ele pode se encontrar com esse aqui. E aí o cara vai ser azão, azinho. Continua com fruto vermelho. Só que agora o cara é heterozigoto. Ele já tem um genezinho para fruto amarelo. Você tá vendo aqui, ó? Agora, olha só que legal. Vamos botar uma outra cor aqui para ficar bem ilustrativo. Vamos botar um verde-limão. Verde-limão. Você gosta de verde-limão? Você falou para mim? Esse azinho aqui pode também se encontrar com esse azão. E aí o cara vai ser azão, azinho, heterozigoto com fruto vermelho, porque tem o azão. E ele falou no problema que o e é fruto vermelho. E esse azão aqui, ele não tenha vergonha de fazer as setas, não. Faz aí, você tá na sua casa, tá escondido. Na sala de aula dá vergonha, aqui não. Ó, esse azinho pode se encontrar com esse. E aí o indivíduo vai ser azinho, azinho. E aí sim ele vai ter fruto amarelo. E o cara vai perguntar o seguinte, ó. Com base nos dados apresentados, a probabilidade de se obter frutos vermelhos em heterozigose na F2 é... Ele quer perguntar aqui, ó. Quantos indivíduos são heterozigotos com frutos vermelhos? Vamos ver, ó. Das 4 possibilidades, esse cara aqui, esse cara é heterozigoto? Esse cara é heterozigoto. E óbvio, tem fruto vermelho, porque vermelho é dominante. E esse cara aqui também. Então nós temos 2 indivíduos heterozigotos com fruto vermelho em 4 possibilidades. Então é 2 indivíduos em 4 possibilidades. A probabilidade, então, é 2/4. A probabilidade de se obter frutos vermelhos em heterozigose é 2/4. Só que aqui
Não tem 2/4, porque ele simplificou. Cortou aqui, ficou 1/2. Ou seja, é 50%. Claro, os 4 quadrados, cada um vale 25%. Se tem 2 quadrados, é 50%. 50% é o meio. Gabarito, letra C de sacola. Você está vendo que com os conceitos básicos hoje, você mata um exercício de genética? Você mata um exercício? E vamos ver o outro rapidinho. Rapidinho, já vou embora. Já vou embora. Que aula gigante, hein, Bilu? Nem me fala. Ficou muito grande, mas eu estou feliz. O importante é estar feliz. Olha só esse outro exercício aqui. Vamos manter o verdinho. Manter verdinho, verdinho. Gostei do verdinho. Gostei do verdinho, computador. Gostei do verdinho. Lembre-se, sempre pegar os dados do problema. Vem em mim. A fibrose cística. Fibrose cística é uma doença. A gente vai falar mais dela para frente. Mas ela é uma doença que a pessoa acumula muito muco nos pulmões. E aí ela tem mais pneumonia. Ela tem facilidade em ter pneumonia. Então é uma doença realmente problemática, porque reduz a qualidade de vida do indivíduo. A fibrose cística é uma doença hereditária, passada geneticamente de pai para filho, causada por alelos mutantes autossômicos. Palavrinha nova. Quando ele falar que são autossômicos, ele está dizendo que esses genes responsáveis pela fibrose cística, eles estão em cromossomos que não são sexuais. Ou seja, eles não estão nem no cromossomo X e nem no cromossomo Y. Estão nos outros 44 cromossomos que não são sexuais, que são os cromossomos autossômicos. Isso significa autossômico. Autossômico recessivo. Então, fibrose cística é uma doença recessiva. Em uma família hipotética, um dos genitores apresentava o fenótipo. Ou seja, ele tinha fibrose cística. Então, pensa com o Juba e Jubão. Se o cara tem fibrose cística, ele apresenta esse fenótipo. Se ele tem, e fibrose cística é recessiva, qual é o genótipo do cara? Dose dupla. O cara é azinho. Tira esse verde! Tira esse verde! Botar vermelho, né? Vermelho é melhor para você enxergar aí. Eu já testei já. Então ele é azinho, azinho. Enquanto que o outro não. Então, o casal, um tinha fibrose cística, o outro não. Se o outro não tem, significa que ele tem um gene dominante. Ele é azão. Agora, ele pode ser azão-azão ou azão-azinho. Ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Eu não sei ainda. O problema não me disse isso ainda. Continua comigo, vem em mim. Esses genitores tiveram 2 filhos, 2 descendentes. Um apresentou o fenótipo, ou seja, um deles só pode ser azinho-azinho. E aqui já mata o problema, porque se esse cara é azinho-azinho, um azinho recebeu do pai. O outro azinho, ele não pode receber do pai, vai receber, aí ele recebeu 2 cromossomos, um do pai e nenhum da mãe. Já deu problema já. Então ele recebeu, sempre assim, o cara recebe uma letra da mãe e uma do pai. Tá bom? Um azinho veio do pai, o outro, óbvio, não veio do fantasma, veio da mãe. Então, se a mãe mandou um azinho para ele, é óbvio que ela tem um azinho. Então ela é azão-azinho. Continuando o problema, um apresentou o fenótipo e o outro não. Se o outro não apresentou, o outro não é recessivo. Então ele é azão alguma coisa. Pergunto, analisando os pais, esse cara recebeu um azão. De quem é que veio o azão? Pô, de quem é que veio o azão? Só pode ter vindo daqui, da mãe. Obviamente, o pai só pode ter mandado o quê para aquele cara lá? O azinho. Pronto. Descobriu o genótipo da galera toda. Só pensando. Você viu? Tem que pensar para manjar os Paranauê. Pensando. Vamos lá. Aí ele pergunta, com relação ao genótipo dessa família, já vou direto no gabarito,
um dos genitores e um dos descendentes são homozigotos? Ó, um dos genitores e um dos descendentes são homozigotos? São. Recessivos? Sim, são homozigotos recessivos. E os outros dois, genitor e descendente, são heterozigotos? Genitor e descendente são heterozigotos? São heterozigotos. Gabarito letra B de Bosque das Mansões. Galera, desnecessário dizer que foi um grande prazer, mas hoje um grande prazer mesmo, porque vocês foram as primeiras testemunhas de uma nova etapa no Biologia Total, e eu estou muito feliz de ter concretizado esse projeto que estava na minha cabeça há algum tempo, e ele se tornando realidade, do jeito que eu pensei, bonitinho, como eu queria, um espaço para trabalhar que não fosse mais na minha casa, que não tivesse cachorro latindo, galo cantando, e que eu pudesse dar uma aula em pé, usar mais recursos pedagógicos, para sempre poder te oferecer o que há de melhor no ensino de biologia. Maravilha? Obrigadaço pela